Olá, amigos, a paz do Senhor a todos. Aqui com vocês novamente, eu, Genésio Fiel. Meus queridos, hoje nós vamos falar da Palavra de Deus, que como todos vocês já sabem, muitas pessoas sabem, outros não sabem, mas eu sou um cristão, pregador da Palavra de Deus. Tenho talvez mexido também com alguma crítica política, tentando consertar alguns erros da nossa cidade, ajudando as nossas autoridades, mas sempre para o bem de todos. Queridos, mas eu venho neste momento gravar esse vídeo em prol de alertar a população do nosso país e do mundo a respeito de coisas que vem acontecendo e que vai acontecer. No ano passado, no ano de 2019, no começo do ano, eu tenho comentado com os vizinhos aqui e comentado também com um tio meu, um parente meu, a respeito de acontecimentos que está prestes a acontecer de 2019 até o do ano de 2024. Não foi Deus que falou nada para mim, eu não sonhei. Isso que eu tenho a dizer para vocês é com base bíblica. Através do bom conhecimento bíblico que o Senhor meu Deus tem me dado, para que eu estudasse e aprendesse e conhecesse a Bíblia e tivesse o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, assim como as profecias relatadas pela Bíblia dos acontecimentos dos últimos dias. Não precisamos de esperar boas coisas, porque sabemos que até os finais dos últimos dias, dos finais dos tempos, irão acontecer coisas terríveis. E inclusive desse ano agora, nós já estamos em 2020, até o ano de 2024, além desse surto aí do coronavírus, isso aí é fichinha, tem coisa muito pior do que isso para acontecer. Eu estou falando para vocês através do conhecimento bíblico, não é que Deus me falou nada, não é revelação, não, é através do conhecimento bíblico. Eu posso estar enganado, mas a palavra de Deus não engana, ela não falha. E o que eu quero dizer para vocês também, deixar muito claro, é que eu não sou o dono da verdade, mas eu vivo pela verdade. Meus queridos, então eu não tenho interesse de mentir para ninguém e nem tentar fazer com que ninguém acredite em mim para que eu venha criar fama, porque eu não quero fama. O que eu quero é a salvação da minha alma e o que eu quero é um bom crédito com o meu Deus, com o nosso Senhor. Assim, da mesma forma qual eu prego o verdadeiro evangelho, para que todo aquele que nele crê e se arrepender e buscar o Senhor com interesse de coração, possa adquirir a salvação das suas almas. Queridos, os países de hoje em dia, principalmente o Brasil, estão idolatrados, estão equivocados em argumentos. Existem hoje líderes religiosos inventando coisa, idealismo, para convencer pessoas, para encher congregação, para encher os seus ministérios de pessoas, para serem famosos, com ganâncias, com aquela vontade de ter fama. Isso não leva ninguém a nada, e deixando de pregar a verdade do Santo Evangelho, e eles vêm inventando coisas, acrescentando coisas que não são bíblicas, para enganar a população, para enganar o povo. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que todos os ministérios do nosso país, se não se consertarem, os líderes não se consertarem diante do Senhor, nós estamos em maus lençóis. O nosso Brasil terá danos terríveis com peso da mão do Senhor ainda. Daqui até o ano de 2024 vocês podem esperar. Porque a palavra de Deus diz que a tua palavra não pode aumentar e nem diminuir. Como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Eu vou até pedir para que o meu leitor leia aqui agora, para que não fique nas minhas palavras, confirmando no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Por favor, meu leitor, leia para nós. Bom, e assim diz a Bíblia: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Assim diz a palavra do Senhor: nada acrescentarás nem diminuirás. Pois o Senhor ainda diz
também lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, que muitos viriam para pregar palavras lisonjas e suaves, para convencer e enganar o coração dos simples. E é o que estão acontecendo, meus queridos. Ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, como era na igreja primitiva, trazer a cópia da igreja primitiva, ao invés de fazer isso, vem inventando placas denominacionais e mais placa, ministérios e mais ministérios. Isso não é ordenado por Deus. O ordenado por Deus é a igreja bíblica. A igreja verdadeira, ela está na Bíblia. Como diz lá em Efésios, há um só corpo, uma só fé e uma só esperança. E o povo transgride tanto a palavra de Deus que do catolicismo para cá vieram inventando denominação e mais denominação, que o mundo está cheio e transgredindo a palavra de Deus com um evangelho anátema. Eu falo e posso provar na Bíblia. Eu posso provar que todo esse evangelho que está sendo pregado está sendo anátema, porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Temos que buscar conforme a originalidade do Espírito Santo, conforme diz o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim conforme ele pregava nos seus dias e deixou os apóstolos para dar continuidade na pregação do evangelho. Ali então, como eu disse para vocês em Romanos, diz sobre eles estarem enganando os corações dos simples. E eu quero até que o meu leitor leia também, para que não fique só nas minhas palavras. Vamos lá, meu leitor, leia aí, por favor. E assim diz: E rogo vós, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Desviai-vos deles, porque eles não pregam o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles enganam o coração dos simples. Meus queridos, mas vocês sabem no que dá em um país, em uma nação, que pregam o evangelho, transgredindo a palavra de Deus, aumentando ou diminuindo, meus queridos. Para que não precisamos de ficar tão extenso o vídeo, eu vou parar por aqui, simplesmente fazendo um resumo para que vocês possam entender, respaldando. Mas eu peço a todos vocês, pastores, eu peço a membros, endireitai as vossas veredas, consertai-vos diante do Senhor, muda o jeito de pregar o evangelho, que no nosso país está tudo errado. Eu não vou falar nome de denominação. São todos os ministérios que pregam o evangelho no Brasil está pregando errado. E eu posso provar nas escrituras. Procure a originalidade do evangelho da igreja primitiva, que seja copiador do evangelho de Cristo, para que seja chamado de cristãos. Porque se você não é um procurador de imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, você não pode ser chamado de cristão. O Brasil não tem o evangelho cristão. O Brasil ele tem um evangelho tradicional, mas cristão não tem. Que o evangelho, para ser cristão, tem que procurar imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem aumentar e nem diminuir o que está escrito, meus queridos. E tem muita coisa aumentada, muita. Mas agora eu vou mandar que o meu leitor leia também o que pode dar para aqueles que andam aumentando o que está escrito ou diminuindo. Aqueles que aumentam ou diminuem, a praga virão sobre eles, é o que está acontecendo nos nossos dias. Já está aí o coronavírus. E muito pior do que o coronavírus está para chegar. Pode esperar, porque eu tenho certeza no que eu estou falando, porque eu conheço a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus tem me dado sabedoria de entendimento para pregar o santo evangelho sem mácula. Sem mácula, meus queridos. Vamos lá, meu leitor, leia aí, por favor. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, meus amigos, não é para se assustar. Ali onde ele leu, é o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, tá? Para que vocês fiquem bem informados. Não se assuste, mas ou as nações se consertam e deixam esse evangelho tradicional de lado e se unem em uma só igreja chamada a Igreja de Cristo, que aqui está na Bíblia, uma única denominação, ou terão que passar por várias decadências, porque estão transgredindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia tem o nome da igreja verdadeira, eu não vou falar qual, porque existem pastores e mais pastores grandões de alta formação e que se dizem conhecer a Bíblia, querendo dar aula para as pessoas e aulas transgressivas. Tem professores e mais professores de teologia pregando besteira, mentindo, ensinando mentira. Eu sou fraquinho, mas qualquer professor de teologia que quiser debater comigo, venha em nome de Jesus e eu vou provar para qualquer um deles que eles ensinam metade verdade e metade mentira. Metade é ideologia criada da sua própria cabeça para convencer o simples de coração, para que junta grupo de pessoas que vão viver em um equívoco do ilusionismo, caminhando para o lamaçal do engano, e que nunca adquirirão salvação dessa forma. A salvação tem que andar reto com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem mácula, procurando pregar o evangelho conforme está escrito nas Escrituras, sem aumentar e nem diminuir. Tá bom, meus queridos? E aqui eu digo para vocês, por favor, vamos pregar o santo evangelho. Peço em nome de Jesus, saia da idolatria, saia do equívoco da emoção, saia da ganância, saia da corrupção, esquece o dinheiro. Aquele pregador que prega por alto salário, ele não é digno de salvação, porque o salário que está na Bíblia é para manter a si, e não é para comprar carro novo e nem fazenda. O evangelho, ele tem que ser de graça, pregado de graça, com amor, para buscar almas para Cristo. Essa é a verdade. E a todos eu me despeço, em nome de Jesus, e fiquem todos com Deus. Amém, meus queridos? E vamos nos unir, vamos buscar a Deus com retidão, reto conforme diz a palavra do Senhor. Amém? E fiquem todos com Deus.